Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marlon Moreira e no vídeo de hoje vamos para a nossa quarta aula de termodinâmica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e venha comigo para essa aula. Fala pessoal, nessa aula a gente vai ver agora, de forma bem rápida, a transformação isotérmica. O conceito inicial, depois a gente vai ver duas aplicações em exercício. Então diz o seguinte, uma transformação isotérmica pode ser obtida variando-se lentamente o volume do gás. Nesse caso, o volume e a pressão variam, mas a temperatura do gás se mantém em equilíbrio com a temperatura do ambiente no qual se encontra. Então, se a temperatura permanece constante, então quem vai variar? Apenas o volume e a pressão. E a gente já sabe que se trata de uma transformação isotérmica. Então, veja bem, para a gente poder entender esse gráfico aqui diz o seguinte, um gás ele sofre uma transformação isotérmica. A variação da pressão ocorre de uma forma inversamente proporcional à mudança do volume. Aí, por exemplo, como diz aqui, conforme a pressão ela diminui, o volume aumenta. Então, como mostra esse gráfico aqui, quanto maior é o volume, menor vai ser a pressão. Quanto menor o volume, maior vai ser a pressão. Então, isso que significa dizer que essas grandezas são inversamente proporcional. Porque quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. No caso aqui, se trata do volume e da pressão. Agora, a gente vai ver aqui na prática como a gente pode estar aplicando essa fórmula aqui da transformação isotérmica, aplicando a lei de Mariotti, onde diz que a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. A primeira questão diz o seguinte, um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de CO2, dióxido de carbono ou gás carbônico, a pressão de 1 atm. Então, mantendo a temperatura constante, olha que aqui já nos diz que a transformação já é isotérmica, porque a temperatura é constante, ou seja, a temperatura não muda. Então, se quisermos que o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar uma pressão igual a... Aí que a gente vai utilizar aquela fórmula que a gente aprendeu ali, onde fala que a pressão 1, P1, vezes V1, que é o volume inicial, é igual a P2, que é a nossa pressão final, vezes o nosso volume final também. Então, de início aqui a gente já pode substituir os dados. Aqui fala que a pressão inicial é de 1 atm. Em P1 eu vou colocar 1, que é a nossa pressão inicial. O volume inicial aqui falou que é 100 ml. Então, V1 vai ser igual a 100. E a nossa pressão 2 é o que a gente está procurando, que é a nossa pressão final. No caso aqui, P2 vezes V2, que é 25 ml. Então, como é que a gente faz para calcular isso aqui? A gente tem que 1 vezes 100 é igual a 100. E temos que P2 vezes 25 dá 25P2, que é a nossa pressão final. Bom, trazendo para cá, temos o seguinte, que P2, que é a pressão final que a gente está procurando, vai ficar igual a 100 dividido por 25. Por quê, pessoal? Esse 25 ele está multiplicando, né? Ele vai passar para cá, dividindo. Então, vai ficar 100 dividido por 25. Então, temos que a pressão final é igual a 4 atm, que é a nossa pressão atmosférica. Pronto, está aqui a resposta. Beleza? Então, vamos agora aqui para o segundo exemplo. Novamente, diz aqui, sem alterar a temperatura. Então, se a temperatura não altera, quem vai alterar? É o volume e a pressão. Então, temos aqui o seguinte. Sem alterar a temperatura de um gás, desejamos que um sistema que ocupa 800 ml, a pressão de 0,2 atm, passe a ter a pressão de 0,8 atm.
Então, para isso, o volume do gás deverá ser reduzido para... Então, novamente, vamos aqui aplicar a fórmula. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Substituindo aqui, nossa pressão inicial aqui é de 0,2 atm vezes o nosso volume inicial, que é 800 ml. É igual a nossa pressão final, que no caso aqui vai passar de 0,8 vezes o nosso volume final, que é o que a gente está procurando, o nosso V2 aqui. Vamos fazer a multiplicação. 0,2 vezes 800, isso aqui dá 160. 160 vai ser igual a 0,8 V2. Então, vamos trazer para cá agora. Temos que V2, nosso volume final, vai ser igual a 160 dividido por 0,8. Isso aqui vai dar igual a 200 ml. É o nosso volume final. Aí a gente percebe o seguinte, pessoal, para a gente poder entender melhor aqui. A pressão ela passou de 0,2. O que aconteceu? Aumentou. Nesse caso, o que aconteceu com o volume? Diminuiu. Então, por isso, são grandezas inversamente proporcional. A pressão aumentou, o volume diminuiu. Se fosse ao contrário, se o volume aumentasse, a pressão iria diminuir. Beleza? Então a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se ajudou vocês, deixa o like aí, comentem e até a próxima aula.